Olá, boa noite, estamos aqui dando continuidade à nossa live de estudo, só organizando aqui a nossa transmissão, só um segundinho, ok, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, estamos estudando o capítulo 4, versículo do livro 2, né, do Livro dos Espíritos, sobre a pluralidade das existências. Na última live, nós falamos da questão 200, unicamente da questão 200, na última live, falamos sobre se os espíritos têm sexos. E ali nós estudamos, comentamos sobre essa questão dos sexos, né, da estrutura da sexualidade do espírito. Então falamos isso na última live. Para os que estão entrando pela primeira vez, né, é um estudo que nós fazemos às quartas-feiras e aos domingos. Às quartas-feiras às 20 horas, aos domingos às 10 horas. E eu sempre gosto de começar indicando qual foi o último assunto tratado na live, né, para que a gente, mineiramente falando, pegue o fio da meada. Então aqui, na última live, como disse, trabalhamos, estudamos a questão 200, ok? E também, né, para quem está entrando pela primeira vez, as outras pessoas já estão acostumadas, eu não faço a leitura de todas as questões. Não faço leitura de questões sequenciais. Nós estudamos o tópico, né? Então, naquele tópico, algumas questões são lidas. E aí comentamos as questões, tá certo? E mais uma observação antes de nós efetivamente começarmos a live. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, de certa forma, reclamou um pouco, né? Dizendo que a fala está muito repetitiva, que várias vezes eu volto no mesmo assunto e que precisaria dar um pouco mais de dinamismo. Então eu só vou explicar o seguinte: essas lives, elas não são palestras. Não são as palestras como faço em outras lives, né, de maneira cursiva, corrente. Essas lives, elas são lives de estudos e reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Então, por isso que volto, falo novamente, porque são estudos. E até a pessoa disse, mas você não precisa ser tão didático assim. Eu faço aqui como faço em sala de aula, como faço nas aulas online. Vamos e voltamos, né, e conversamos várias vezes, né, e quantas vezes necessárias forem, eu retornarei, eu voltarei ao assunto sem problema nenhum. E muitas vezes eu falo um assunto, a pessoa entra depois na live e faz uma pergunta que eu já havia respondido. Eu me sinto no direito de responder de novo. Então eu respondo novamente, sem problema nenhum, né? Porque essa é a forma. Isso aqui é um bate-papo verbal meu e escrito por vocês. Então é nesse sentido, né, que a gente segue essa live. Então não é uma palestra, não darei tom de palestra a essas lives, não darei mesmo, não é o propósito da live. O propósito é puramente conversarmos. A pessoa disse, mas quem não entendeu, assiste de novo. Mas se eu puder explicar para que não precise assistir de novo, eu explicarei, sem problema nenhum. Tá? Então, eu só estou fazendo essa introdução, essa explicação, para deixar claro que se as pessoas estiverem esperando um estudo dinâmico, um estudo pirotécnico, não vão encontrar aqui nesse estudo. Nesse tipo de estudo, não. Não encontrarão nenhuma pirotecnia nesse tipo de estudos, né? Até me sugeriu a fazer algum treinamento para fazer vídeos. Desculpe-me, não vou fazer, porque aqui é um bate-papo entre pessoas que se respeitam, pessoas que gostam de certa forma uma das outras, né? E para mim é um prazer vocês acompanharem, se assim quiserem, o nosso estudo, não é meu estudo, nosso estudo, tá certo? Então, desculpe por fazer essa introdução
dar essa justificativa, por assim dizer. E caso ao longo do estudo acharem que está enfadonho, é só levantar a mão e dizer, né? Não há problema nenhum, tá certo? Mas essa é a forma que eu conduzo o estudo, né? Então é esse sentido, é dessa forma que eu faço para esse estudo. Palestras online, palestras virtuais, aí já é diferente, concordo com a pessoa, aí já é diferente, palestras são cursivas, palestras são sequenciais, né? E de certa forma há uns certos toques de dinamismo, né? Mas nesse estudo, me desculpe se ele parecer lento, parecer enfadonho, mas é a forma que nós estudamos. E um detalhe muito importante que eu digo, há situações aqui que eu as percebo conversando com vocês. Conversando com vocês, eu observo uma questão e eu não havia percebido um ângulo. E aí eu percebo naquele momento aquele ângulo. Então eu me entusiasmo por eu ter descoberto um outro entendimento ali naquele momento e quero compartilhar. E aí acabo talvez exagerando na dose repetitiva do compartilhamento, ok? Feitas essas explicações, feitas essas justificativas e antecipando os pedidos de desculpas, vamos seguir então com a nossa live a partir da questão 200, né? A questão 201, melhor dizendo, aqui do Livro dos Espíritos, ok? Então nós vimos na questão 200 que o sexo nos espíritos, os sexos nos espíritos são uma característica, não são anatômicos como nós entendemos aqui no plano corporal, no plano material. E aí na questão 201, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher ou vice-versa? Veja, é uma pergunta interessante. Partindo do princípio que a questão 200 diz que os espíritos não têm sexos, no sentido que nós damos a essa palavra enquanto encarnados, né? Ele então, Kardec, óbvio, desenvolve um raciocínio. Então, se os espíritos não têm sexo como nós entendemos, porque foi essa a resposta da questão 200, não é? Têm sexo os espíritos? Não da forma que imaginais. Então, como nós entendemos eles não têm, é natural que Kardec fizesse essa pergunta então. Se haveria diferença para os espíritos encarnarem em si, ora num corpo de homem, ora num corpo de mulher, vice-versa, diz aqui a pergunta. É uma pergunta muito, muito óbvia no sentido de inteligentemente colocada por Kardec. Então vejamos o que os espíritos respondem. Sim, ou seja, para o espírito tanto faz animar um corpo de homem ou de mulher, mas não é um sim somente a resposta dada pelos espíritos. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então é o mesmo espírito que anima um corpo de homem, um corpo de mulher e em encarnações diferentes. O mesmo espírito. Mostrando mais uma vez, nessa resposta da questão 201, que não tem sexos os espíritos no sentido morfológico, no sentido anatômico, que nós temos aqui enquanto encarnados. Certo? Então essa foi a resposta dada. A pergunta se o espírito que anima o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, ou vice-versa, numa nova encarnação, eles dizem sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e mulheres. Então essa estrutura morfológica, corpo físico, corpo anatômico, ela não reflete necessariamente a estrutura espiritual, a estrutura da energia sexual do espírito. E aí sobre isso eu vou desfocar um pouco aqui, me desculpe, vou olhar para um outro lado aqui para a gente ler uma observação, um comentário, uma fala de André Luiz, que está no capítulo 18 do livro No Mundo Maior. Eu olho para o lado porque eu deixo aqui o livro, porque é mais fácil para eu ver do que ficar colocando um sobre o outro aqui. E aí André Luiz, analisando esse ponto, essa questão da morfologia e a questão da espiritualidade, da potência
da espiritualidade, André Luiz, no capítulo 18, escreve o seguinte: a sede real do sexo, não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Olha que interessante. Observemos que interessante é essa observação de André Luiz, dizendo que a sede real do sexo, da estrutura sexual, não está no veículo físico. Ou seja, a anatomia do veículo físico, ou seja, o sexo, o órgão sexual, o corpo, não é a sede da energia sexual. A energia sexual não tem como sede a estrutura física. Vejam, a sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Entenderam? Então, o aspecto importante aqui é perceber que não é a estrutura física que estabelece a característica da estrutura sexual que o espírito traz. Porque não é na estrutura física que está a sede real do sexo. Alguém perguntou, Simão, não entendi o que você quis dizer com necessariamente. Em regra, há uma similitude entre a característica sexual e a estrutura biológica, mas não é regra. Não é regra. É isso que eu quis dizer com necessariamente, não necessariamente, ok? Então sigamos. Segue André Luiz dizendo: o sexo reside na mente a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, em sua estrutura física, no corpo físico. Então vejamos que André Luiz aqui, em 2 parágrafos, ele vai nos falar, em 2 parágrafos, que a sede real do sexo não é no corpo físico, mas sim na estrutura espiritual, no ser espiritual, e ele vai dizer no outro parágrafo que o sexo reside na mente, a refletir-se no corpo espiritual e depois no corpo físico. E aí ele arremata no capítulo 18 do livro No Mundo Maior, dizendo: o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, espíritos evoluídos, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais. Olha que interessante. Essa última frase de André Luiz é muito interessante. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, vejam a expressão, mas acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais. Vejam, reconstituinte das forças espirituais. Mostrando então, como dissemos na última live, que é uma estrutura, a energia sexual é uma estrutura criadora. É esse aspecto. Não, aqui a Soraya diz, então o espírito tem as 2 sexualidades na mente? Não é bem isso. As 2 energias, as 2 potências, sim, masculina, feminina, sim. Uma e outra podem sobrepor. Nós já falamos isso. E, aliás, vamos voltar a isso daqui a pouco. Nós vamos falar isso novamente. Nós já dissemos isso na última live, numa fala de Emmanuel, que pode acontecer de uma das potências, masculina ou feminina, ser em maior intensidade, preponderar, o que faz com que o espírito tenha características da masculinidade ou feminilidade na sua estrutura mental. Agora, o espírito encarna em um corpo. Esse corpo tem uma estrutura sexual, ou seja, ou é um corpo homem ou um corpo mulher. Há órgãos genitais masculinos, genitais femininos, há uma estrutura de um corpo orgânico, homem e mulher. Então, o que os espíritos querem dizer nessa questão 201 é que o espírito pode sim, ora encarnar em um corpo de homem, ora em corpo de mulher.
E André Luiz acrescenta, ou explica, ou aprofunda no livro No Mundo Maior, no capítulo 18, dizendo que então a sede real do sexo é no corpo, é no espírito, é do espírito, e reflete no corpo espiritual e no corpo, e pode se manifestar, desculpe-me, no corpo espiritual e no corpo material. E aí depois ele arremata nessa última frase dizendo que o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, um reconstituinte das forças espirituais. Das forças espirituais. Aqui, formas superiores, vamos entender, André Luiz ele trabalha uma ideia assim, forma superior é o espírito, né? Já ser individualizado, né? Não é a forma princípio inteligente, animal, não. É o espírito. Então, mostrando o importante dessa frase de André Luiz, mostrando que é um reconstituinte das forças espirituais. Por que forças espirituais ele diz aqui? Porque é uma energia do espírito, é uma energia criadora. Conforme dissemos na última live, uma energia criadora que se manifesta quando encarnados pelas estruturas morfológicas. Pelas estruturas morfológicas. É isso que André Luiz nos coloca nesse capítulo 18, aqui do livro Evolução em Dois Mundos. Me desculpe, acho que eu falei no Mundo Maior várias vezes. Não é no livro No Mundo Maior, desculpe. É o capítulo 18 do livro Evolução em Dois Mundos. Me desculpe, por favor. É capítulo 18 do livro Evolução em Dois Mundos. E assim, então, a gente entende essa questão, essa resposta da pergunta 201 do Livro dos Espíritos. Para o espírito, o mesmo espírito pode encarnar ora num corpo homem, ora num corpo mulher. É muito interessante isso. E é bom nós percebermos isso. Dissemos na última live, mas é bom nós percebermos isso, que há uma estrutura sexual, a energia sexual, melhor dizendo, é do espírito. O sexo, no sentido físico, é do corpo. Mas a estrutura da energia sexual, masculina, feminina, pode estar num corpo homem ou no corpo mulher. Pode um espírito com a potencialidade mais desenvolvida do feminino encarnar-se num corpo de homem. E pode um espírito com a potencialidade feminina masculina encarnar-se num corpo de mulher. Também pode. É esse o ponto. O que os espíritos querem mostrar aqui é que o espírito encarna em qualquer corpo, em qualquer um dos corpos, qualquer um deles, e traz a sua energia. E ali ele vai aprender, ele vai conviver com aquilo que a estrutura orgânica pode auxiliar. Mas, Simão, a estrutura orgânica pode auxiliar? Pode? Sim, sim. Basta que nós olhemos as funções, por assim dizer, genésicas do corpo homem e do corpo mulher. Um espírito que habita no corpo homem, ele não aprenderá o que é o exercício, por exemplo, da gravidez. Ele não lidará com esses sentimentos característicos quando se está no corpo feminino. Perceberam? Então cada corpo é uma escola. É uma escola, cada corpo, podemos dizer, é uma escola, na qual o espírito estagia, e ali ele pode desenvolver certos sentimentos, sensações, sensibilidades, em função da estrutura do próprio corpo. É interessante, não é? É interessante percebermos que maternidade e paternidade têm características diferentes, até mesmo do ponto de vista fisiológico. A mãe, ela se sente mais mãe do que o pai mais pai. Por quê? A mãe já é mãe desde a concepção. Ela já se sente, as energias já são trocadas. O pai, normalmente, não é a regra, óbvio, mas depois que o filho nasce.
A relação mãe é maior por um processo de imantação. Já falamos isso aqui em outras lives. Por um processo de imantação, em que o espírito imanta a própria estrutura da mãe, antes mesmo da fecundação, para preparar as estruturas genéticas para a nova fecundação. Então percebamos que encarnar em um corpo homem, encarnar em um corpo mulher, propicia aprendizados, que só a estrutura física pode gerar. Perceberam? Uma gestação, uma gravidez, uma gestação, só entenderemos a relação de sentimentos entre espírito encarnante e mãe, se num corpo de mulher. Perceberam então que o corpo também é uma escola, mas que não determina a característica do espírito que nele habitará, ou melhor dizendo, que ele a usará. Né? Por que não determina? Porque a sede do sexo é o espírito, a estrutura mental do espírito, e não o corpo físico. Eu acho que deu uma ideia, né? Acho que deu uma ideia para essa questão 201, ok? Sem querer ser repetitivo, mas eu acho que deu, sim, uma ideia sobre o porquê que ora encarna-se um corpo homem, ora encarna-se um corpo mulher. E ficou claro que não é a estrutura corporal que determina a característica sexual. A estrutura corporal determina o sexo anatômico, mas a estrutura espiritual, ela tem a sua preponderância, que pode ser masculina. Se a estrutura preponderante é masculina num corpo de homem, é uma característica. Se a estrutura é feminina num corpo de homem, é outra característica. Se a estrutura é feminina num corpo de mulher, é uma característica. Se a estrutura do espírito é masculina num corpo de mulher, é diferente a característica. Perceberam isso? Ok? Podemos ir para a questão, então, 202. Pergunta-se, então, na questão 202. Kardec pergunta: quando errante, ou seja, quando no estado errante, quando no mundo espiritual, erraticidade, né? Então, quando errante, que prefere o espírito? Olha que interessante, olhemos que interessante essa pergunta. Quando no estado errante, quando na erraticidade, quando no mundo espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Que interessante essa pergunta. Qual é? O que prefere o espírito? A hora que ele está para reencarnar, o que ele escolhe? Qual que é a preferência dele? É encarnar num corpo de homem ou encarnar num corpo de mulher? Vejamos a resposta que os espíritos deram. Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas. Vai depender das provas pelas quais ele deverá passar. Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas porque haja de passar. Então, não é a estrutura corporal que vai determinar as condições. São as necessidades dos espíritos que vão, de certa forma, não diria determinar, mas vão contribuir para que ele escolha encarnar num corpo de homem, encarnar num corpo de mulher. É a própria necessidade das provas que o espírito escolhe. Se ele quer a maternidade, obviamente, na condição biológica, por favor, na condição biológica, é um corpo de mulher. Na condição também adotiva, porque é maternidade. Então, é essa característica. É essa questão da prova, da necessidade da prova. E essa necessidade da prova, volto a dizer, necessidade não é imposição. É a questão 258A do Livro dos Espíritos. 258A do Livro dos Espíritos. O espírito escolhe o gênero de provas pelas quais, ou pelo qual, ele quer passar. O espírito escolhe o gênero de provas. Aqui a Lúcia pergunta, por que se encarna mais vezes num determinado sexo? Em função da estrutura de provas que o espírito está escolhendo.
Pode ser que ele encarne mais vezes numa estrutura, mais vezes na outra, mas o que interessa não é o aspecto quantitativo, é o aprendizado nesses momentos e a sua consolidação no processo evolutivo. A consolidação no processo evolutivo. Então, aqui, nesse caso, os espíritos explicam claramente que não importa no sentido de escolha, e entendamos, não é uma escolha do tipo unidunité. Não, não é essa a escolha. Não é aquela escolha assim, ou isso ou aquilo, no poema de Cecília Meirelles. Não, não. A escolha é o que seria mais útil para o aprendizado. O que seria mais útil para o meu aprendizado nessa encarnação seguinte? Estar num corpo de mulher ou estar num corpo de homem? É esse o sentido da escolha. É um sentido que busca a utilidade para o crescimento espiritual. Numa encarnação, talvez é mais útil que eu habite um corpo de mulher. Noutra encarnação, seja mais útil que eu habite, ou ocupe, ou utilize-me de um corpo de homem. O importante, ou o que dirige a escolha, é a utilidade. É a função da prova. Então eu sugiro que leiam a questão 258A do Livro dos Espíritos. E leiam também a 259, porque ali vai explicar a escolha das provas, o que norteia o espírito no processo de escolha das suas provas aqui na Terra, ou seja, dos acontecimentos aqui da Terra. Nós já falamos várias vezes sobre essa questão, então não vou voltar a ela de maneira profunda, mas eu sugiro que leiam essas questões 258A, 259, para que entendamos o que norteia, o que dirige, o que dá foco à escolha do espírito. É esse o ponto que está aqui então na questão 202. E Kardec agora faz um comentário. Kardec comenta essa questão 202 e vale a pena lermos esse comentário de Kardec. Vejamos o que escreve Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Está concluindo o que está na questão 200. Como devem progredir em tudo, cada sexo, homem e mulher, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Muito pouco, então, né? Os homens sabemos muito pouco. Então vejamos como Kardec comenta essa questão. E esse comentário de Kardec, ele mostra o quão simples é esse aspecto, o quão simples é esse ponto, e o quanto que a gente complica ao trabalhar esses assuntos. Kardec, com esse comentário de três frases, Kardec mostra a naturalidade, a simplicidade, dizendo que os espíritos encarnam em corpos de homem, em corpos de mulher, porque o espírito não tem sexo anatômico, como nós entendemos. E que devem progredir. Por isso, cada sexo oferece uma estrutura de provas com deveres especiais. E novas oportunidades de aprendizado, diz Kardec. E ele diz, aquele que só reencarnasse como um homem só saberia as coisas que os homens sabem. Ele usa esse exemplo muito simples, muito natural. E é um assunto tão natural. Edmilson pergunta, sexo em que sentido? Sexo não é ato sexual, Edmilson, é o sexo, ou seja, sexo, mulher, homem, sexo. Né? A estrutura genital, né? Sexo, homem. A estrutura corporal, homem, mulher, né? Sexo, homem, sexo, mulher. É nesse sentido que Kardec está dizendo aqui, Edmilson. Não é o ato sexual, não é a relação, não. Né? É o sexo, não é a relação sexual. Então ele coloca isso aqui.
E nós já vimos na última live uma fala de Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1866, que ele até aprofunda nesse assunto, nessa observação que ele faz aqui. Então, é esse sentido muito interessante que nós temos nessas três questões, que Kardec dá como título Sexos nos Espíritos, né? Para mostrar como funciona essa questão da potencialidade, né, ou da sexualidade nos espíritos. Em três questões somente. Em três questões, mas que permite-nos uma amplitude de estudos. E aí eu sugiro, como já disse, a literatura, ou uma literatura que eu diria boa, para aprofundar nesses assuntos e sairmos de alguns elementos de achismos. Evolução em Dois Mundos, conforme vimos aqui, o capítulo 18, o livro Vida e Sexo, que nós temos no capítulo 1, no capítulo 7, no capítulo 5, o livro Evolução em Dois Mundos é da autoria espiritual de André Luiz. O livro Vida e Sexo, da autoria espiritual de Emmanuel. Sugiro também a leitura da Revista Espírita de janeiro de 1866. Janeiro de 1866. Como também uma literatura, num artigo que Kardec escreve sobre essa questão do sexo. Sugiro também o livro Cântico da Juventude, do espírito Ivan de Albuquerque, pela psicografia de Raul Teixeira. Cântico da Juventude. E há um capítulo chamado O Jovem e a Sexualidade, que vale a pena ser lido, principalmente quem convive, quem trabalha com jovens. Né? Muito interessante. Então, uma literatura segura que eu acho muito boa. Né? Temos também o livro Sexo e Destino, que é um livro também da psicografia de Chico Xavier, que vale a pena ser lido para esse assunto sobre esse tópico da sexualidade. Ok? E com isso a gente encerra essas três questões, ou esse tópico dos sexos nos espíritos. Voltando a dizer que é um assunto que os espíritos tratam com muita naturalidade e que nós deveríamos também tratar com muita naturalidade, sem pieguismos, sem achismos, sem extravagâncias e sem puritanismos. Nenhum dos ismos, para lidarmos com esse assunto que é da natureza espiritual. É da natureza espiritual. Sexo e Consciência, né, psicografia de Divaldo Franco, foi dita aqui pela Diná Nades, eu acho interessante, né? E a literatura, ela é vasta, ela não é pequena sobre esse assunto, realmente não é pequena sobre esse assunto. Literatura espírita, e literatura, que eu diria, fundamentadamente espírita, né? Então, deixo aqui essas sugestões de leitura, ok? É uma naturalidade com responsabilidade, né? Como diz aqui JB, né? Muito bem, é isso mesmo, é uma naturalidade com responsabilidade, não é puritanismo e não é libertinagem, né? Vamos olhar com esses olhos de algo natural. Da mesma forma que nós falamos da visão, falamos do olfato, do paladar, da audição, da mesma forma podemos falar do sexo, que aliás é uma fala de Chico. Chico, no Pinga Fogo 1, né? No Pinga Fogo ele foi dizer justamente isso, né? Que nós tratamos com tanta naturalidade os outros sentidos, por que deixaríamos o sexo, no sentido sexo, né? A estrutura sexual, relegada a um plano menor? Né? Chico faz essa observação. Né? Então, com naturalidade, responsabilidade, seriedade. Tratar com naturalidade não quer dizer tratar com leviandade. Tratar com naturalidade é tratar com seriedade, é algo sério, mas natural. Então, por que dar esse ar? Né? Por que criar uma aura, uma esfera de mistério em coisas que são da natureza, em assuntos que são naturais? É esse o sentido. Né? Para que criar essa aura que se criou em épocas anteriores, né? Não vou dizer assim na Idade Média, mas em diversos momentos da história humana.
dando uma aura de algo pecaminoso, né? De algo contra a naturalidade. Não, não. A questão do exercício sexual aí já é outra conversa. A questão do exercício sexual aí já é outro assunto que demanda responsabilidade também, mas aí já é uma outra questão, tá certo? Não é uma questão da essência, é a questão do exercício da potencialidade. E o exercício de quaisquer potencialidades nossas, quaisquer que sejam, o exercício é atrelado à índole, para uso e para abuso. Ok? Como pode-se abusar da palavra, pode-se abusar da visão, pode-se abusar também da questão do sexo, da questão da sexualidade. Pode também. E aí já não é uma questão da natureza sexual, é uma questão da prática, do exercício. Aí sim entra aquilo que foi colocado aqui antes, né? Aí já é do ato. E o ato, cada um preste conta, né, por si mesmo, das suas motivações para o exercício. E dissemos isso na outra live, como André Luiz nos colocou, como Emmanuel nos colocou lá no livro Vida e Sexo. Sexo é vida, diz ele. Então, se é vida, respeitemos como respeitamos a vida, né? Vamos dar o mesmo valor que damos à vida. É esse o sentido, né, que nós precisamos dar. E Emmanuel usa com muita tranquilidade, não abuso, mas responsabilidade, né, dizia ele. Então, que olhemos com esses olhares, ok? E assim a gente encerra esse assunto, né, e vamos para frente, porque nossa live são 60 minutos, né, para a canseira de vocês, nós fazemos 60 minutos, a não ser que as pessoas levantem a mão e digam pare, né, para agora, tudo bem. Mas enquanto não levantam a mão e dizem vamos parar, eu vou cumprindo o nosso combinado de 60 minutos, né, para o estudo da live. Porque alguns até se cansam, né, como foi dito na mensagem, se cansa, né? Mas tudo bem, vamos para frente. E aí vamos para um tópico que é parentesco e filiação. Parentesco e filiação, e depois, hoje não dará tempo, semelhanças físicas e morais, talvez trabalhemos, ou comecemos a trabalhar, né? Questão 203, sobre então esse tópico parentesco e filiação. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar à vida moral? Então olha que interessante a pergunta. E a resposta dos espíritos? Somente a vida animal. Pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então a pergunta aqui versou sobre qual aspecto? Versou sobre qual assunto? Perguntando se os pais transmitem aos filhos mais do que os elementos biológicos. Perguntou Kardec aos espíritos, então, se os pais transmitem aos filhos uma parcela da sua alma, ou somente a vida animal, ou seja, somente a hereditariedade corporal, a hereditariedade genética, vamos dizer assim, aparentemente uma redundância. E os espíritos disseram que não, que os pais somente transmitem a vida corporal, as condições corporais. Então os pais, o processo gametogênico que depois vai para a fecundação, formam um corpo, com toda a estrutura genética dos pais, pai e mãe. Mas a alma que habita aquele corpo não deriva da alma do pai ou da alma da mãe. Como aqui diz a Xiomar, o corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Ou seja, um espírito não gera outro espírito. Um corpo gera um corpo. Então é isso que eles estão dizendo aqui. E aqui eu faço um parêntese para a expressão quando eles dizem, pois a alma é indivisível. A alma é indivisível. Por que eu faço um parêntese? Porque essa indivisibilidade, a alma ser indivisível,
é o que significa a palavra simples, lá da questão 115 do Livro dos Espíritos, quando dizem que o espírito é criado simples e ignorante. Simples é justamente esse aspecto aqui, indivisível. Então, se a alma fosse divisível, não seria simples. Ou seja, seria um elemento composto, não seria um elemento simples. Simples, composto, veja. Então aqui, por isso eu chamei a atenção para a expressão a alma é indivisível, porque é simples, senão seria composta e não simples. Aqui alguém pediu para eu voltar à questão 201, né? Dizendo aqui que a pergunta diz, pode reclamar em um corpo feminino. Depende do tradutor, né? A tradução que eu uso não é o verbo reclamar, né? É o verbo animar. Agora, o reclamar, nós temos que entender que a palavra reclamar não significa só lamentação, desculpe-me, viu? A palavra reclamar é pedir. Reclamar o seu direito, pedir o seu direito. Não é implorar, nada disso. E não é reclamar no sentido de achar ruim. Reclamar é clamar novamente, pedir. O que é clamar? Pedir. Então, alguns colocam reclamar. Agora, reencarnar também tem tradução com a palavra reencarnar, né? Ele pode reencarnar, sim. Ele pode querer reencarnar num corpo feminino, num corpo masculino. Também, é isso que está dizendo a 201, ele pode escolher assim, nós dissemos, de acordo com a sua utilidade, ok? Então, só para voltar, porque uma pessoa aqui chamou a atenção novamente para essa questão 201, né? Então, pode-se ser reencarnar num corpo feminino, reencarnar num corpo masculino, sem problema, tá? Só voltando por esse aspecto. Eu entendi aqui, Dani, que você disse que escreveu errado, né? Entendi sim, né? Reencarnar é o que ele quis dizer. E é uma questão realmente de tradução, né? Por isso que ele disse, o espírito que animou um corpo pode animar outro. Então, em outras traduções, pode estar com uma frase que reencarnou num corpo, pode reencarnar no outro. Aí é uma questão da tradução, do tradutor que está sendo utilizado. Eu aqui uso a tradução do Evandro Noleto, como eu já disse várias vezes, né? Tranquilo. Bom, voltando ao tópico, então, de parentesco e filiação, essa questão, temos a questão 204. E a questão 204 diz, já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Interessante a palavra parentela, né? Já que tivemos várias existências, leiam reencarnações, a nossa parentela ela se originou muito bem antes dessa existência atual? É o que ele perguntou. E aí os espíritos respondem, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então aqui os espíritos estão dizendo que nas nossas romagens, ou seja, nas nossas diversas encarnações, nós vamos encontrando e formando laços afetivos, e esses laços afetivos vão criando uma parentela, ou seja, vão criando uma família, não mais somente consanguínea, uma família espiritual. É isso que eles estão dizendo. E nós podemos buscar uma referência para essa questão no capítulo 5. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ali Kardec escreve no capítulo 5 que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Frequentemente, não quer dizer constantemente. O espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente relações do passado. Relações do passado. E aí a Catarina diz, pode-se linkar ao capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, principalmente na relação pais-filhos, pai, mãe, filhos. Sim, Catarina, perfeita a sua lembrança. Perfeita a sua lembrança. Capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das relações afetivas, pais-filhos, né? Muito interessante e vale sim a leitura. Muito bem lembrado aqui, Catarina, muito obrigado por ter lembrado desse reforço bibliográfico, né? Obrigado mesmo.
É o que podemos chamar, como a Xiomara diz aqui, parentesco espiritual, parentesco corporal. Legal, muito boa expressão também, Xiomara. Parentesco corporal, a família consanguínea. Parentesco espiritual, as afinidades entre espíritos. E aqui eles dizem, né, daí a razão de muitas vezes temos simpatias por pessoas que achamos estranhas. Encontramos com uma pessoa naquele momento ali, como entre aspas, nos conhecemos naquele momento e dizemos, engraçado, eu me afinizei com essa pessoa. Nossa, é uma pessoa... Veja, as simpatias gratuitas, entre aspas, não são gratuitas, são afinidades já pré-estabelecidas em maioria de vezes, não na totalidade de vezes, em maioria de vezes. Então, é interessante essa questão, né, que nossas famílias consanguíneas, muitos dos seres que dividimos uma família consanguínea, uma família por adoção que seja, somos seres que já nos conhecíamos. Ah, sim, aqueles com os quais hoje estamos numa mesma família, mas que não nos conhecíamos no passado. Por isso, o advérbio utilizado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo foi frequentemente renasce, e não constantemente renasce no meio em que já viveu. Então é frequentemente renasce, ok? Muito interessante. Ainda nesse tópico, não, paramos aqui nesse tópico de parentesco e filiação. E aqui vale algumas sugestões. Bibliográficas também. Podemos sugerir algumas. Eu vi aqui deixa eu ver, a Ana Carol, né, estava sugerindo o livro Minha Família, o Mundo e Eu, né, do Espírito Camilo, pelo Raul Teixeira. Belíssimo livro. E eu acrescentaria como sugestão literária, sugestão bibliográfica, para esse assunto, parentesco, filiação, esses tópicos, Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, pela psicografia de Raul Teixeira, SOS Família, psicografado por Divaldo Franco. São livros interessantes para serem lidos, né, que vale a pena nós buscarmos algumas referências nesses livros, né, muito interessante, ok? E aqui então nós vamos ver se encerramos, deixa eu olhar, não encerramos, então por aqui nós não encerraremos o assunto, então por aqui nós encerramos a live, para que ao entrar no assunto semelhanças físicas e morais, a gente tenha mais tempo para desdobrar o assunto e também para a gente não misturar muitos assuntos, né? Já falamos sobre o sexo nos espíritos, falamos sobre parentesco e filiação, então para que não criemos assim numa mesma live mais de um ou mais de dois, melhor dizendo, tópicos, né, que pode talvez confundir, né? E até porque quando eu posto as lives eu ponho um título, né? Então pode ser que eu ponha um título e tenha trabalhado outro assunto também, a pessoa que vai pelo título pode estar vendo um outro assunto. Então vamos dar uma paradinha por aqui, com 50 minutos de live, mas vamos dar uma paradinha por aqui e na próxima live, domingo, se Deus quiser, como eu sempre falo, né, com a minha mineirice ou mineiridade, no domingo, se Deus quiser, às 10 da manhã, a gente segue, né? A gente retorna com a live, ok? Desculpe pela longa introdução que eu fiz para explicar alguns detalhes, né? Porque talvez a gente respondendo por escrito não fica muito claro. Então, justifiquei por aí, né? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado mesmo por estarem aqui. E vamos seguir com os nossos estudos nesses moldes reflexivos que nós estamos fazendo, ok? Tenham todos uma ótima noite, um bom restante de semana, uma semana pré-natalina, vamos dizer assim, já que na próxima semana já teremos essa data simbólica, óbvio, mas de um simbolismo magno, que é a data que simbolicamente se fala da vinda do Cristo. Quem sabe na próxima quarta-feira, em vez de seguirmos com a live, possamos conversar um pouco sobre essa data magna, sobre o Natal. Quem sabe, né? Vai depender do ritmo aqui da nossa conversa, tá certo? Então, até domingo, se Deus quiser, me desculpe, e como eu sempre agradeço a vocês, com a minha mineirice, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela bondade, Deus lhes pague pelo carinho que vocês têm para comigo e Deus lhes pague pela paciência
de me aguentarem aqui nessa live, ok? Fiquem com Deus e até domingo, se Deus quiser.